Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade às nossas medidas de posição. Nós tínhamos parado na aula passada em mediana para dados isolados ponderados, né? Então, nós tínhamos visto mediana para dados isolados simples e dados isolados ponderados. Só relembrando o que é mediana, mediana é aquele valor que divide em duas partes iguais uma distribuição de dados. Então, a gente tem 50% dos nossos dados abaixo do valor mediano e 50% dos dados acima do valor mediano. Então, quando são dados isolados simples e isolados ponderados, não tem fórmula para a gente calcular a mediana. Então, vocês lembram que a gente tinha aquela fórmula, n mais 1 sobre 2, que era só para achar a posição da mediana, né? Então, a gente calculava a posição da mediana e depois localizava no rol ou na tabela qual era o valor que estava naquela posição. Então, por isso é sempre importante lembrar de ordenar os dados antes de encontrar o valor mediano. Quando são agrupados em classes, aí já não é possível a gente calcular a mediana sem utilizar uma fórmula, porque a gente vai encontrar, através da posição, a classe onde se encontra a mediana. Mas dentro daquela classe pode ser qualquer valor. Então, a gente vai ter que calcular qual é o valor mais provável dentro daquele intervalo. Por isso que, então, a gente passa a ter uma fórmula para calcular a mediana quando são dados agrupados em classes. Tá? O conceito continua sendo o mesmo, o valor que a gente vai encontrar aqui é o valor que divide em duas partes iguais a nossa distribuição de dados. Só que a gente não tem aquela mesma precisão que nós temos quando são dados isolados simples e dados isolados ponderados. Então, o valor que a gente encontrar aqui é um valor aproximado, tá? Sempre lembrando que para agrupados em classes a gente perde um pouquinho da precisão. Então, essa fórmula aqui, que aparece no formulário de vocês, né, que eu mandei, vocês têm um formulário onde tem a fórmula para como calcular a média aritmética para dados isolados simples, isolados ponderados, agrupados em classes. Depois tem mediana para isolados simples, isolados ponderados, agrupados em classes. E moda para isolados simples, isolados ponderados, agrupados em classes. Então, essa aqui é a fórmula para mediana para quando são dados agrupados em classes, que vocês já têm lá no formulário de vocês, certo? Lá nesse formulário também tem o que quer dizer cada um desses termos aqui, que é essa legendinha aqui que eu vou comentar com vocês. Tá? O EM é a posição da classe mediana. Vocês observem que lá para isolados simples e isolados ponderados, a posição é dada por n mais 1 sobre 2. Isso para isolados simples e isolados ponderados. Quando nós temos os dados agrupados em classes, como é esse caso aqui, a posição da classe mediana é só n sobre 2, não tem o mais 1, tá? Bom, isso é a posição da classe mediana. O n, sempre que tem frequência, continua sendo a somatória das frequências. Aí tem a legenda aqui embaixo dizendo o que é cada um desses termos. O LI é o limite inferior da classe mediana, portanto, vocês vão ter que primeiro localizar qual é a classe mediana, que é a frequência acumulada anterior à classe mediana, frequência absoluta da classe mediana, e o H é a amplitude das classes, ou seja, o tamanho dos intervalos. Tá? Que é isso tudo que está explicando aqui. Então, tem um exemplo aqui, que eu até coloquei um nome aqui para variável, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, aqui é uma tabela por classes de valores, onde eu coloquei faixas de tempo e número de concorrentes. E está pedindo qual é a mediana, ou seja, qual é a mediana dos tempos que esses concorrentes levaram para executar uma determinada tarefa. Bom, como é uma tabela por classes de valores, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é achar a posição da classe mediana. A posição da classe mediana é n sobre 2, tá? Que a gente já tinha visto ali em cima. Quem é o n? Somatória das frequências, que é 120, que é somar todos esses concorrentes que nós temos aqui. Então, 120 sobre 2 dá 60. Então, para a gente saber qual dessas classes que está na posição 60, nós vamos fazer igual nós fizemos para os dados isolados ponderados.
nós temos 25 concorrentes aqui que levaram de 10 a 20 minutos. Se a gente der uma posição para cada um deles, ó, vai da primeira até a 25ª posição. Bom, a posição que nós estamos querendo é a 60, que foi a que a gente encontrou aqui. Então, ainda não é a primeira classe, a classe mediana. Bom, paramos na 25ª posição. Aí nós temos mais 30 concorrentes aqui, que levaram entre 20 e 30 segundos. Se nós paramos na 25ª posição, o primeiro desses 30 vai estar na 26ª posição, mas vai até a 55ª posição, aqui tá certo. Então, 25 com mais 30, 55. Então, ainda não é a posição 60. E aqui, se paramos na 55, com mais 30, vai até a 85. Então, a posição 60 que nós queremos aqui, vai estar dentro desse intervalo aqui. Exatamente aqui nesse meio. Então, a classe mediana é essa que está aqui em azul. Então, ó, todos os dados que vocês vão tirar para achar a mediana, vai ser a partir dessa classe aqui, entre 30 e 40. Então, primeiramente, vocês precisam do LI. Quem é o LI? LI é o limite inferior da classe mediana. Qual é o limite inferior da classe mediana? É o menor valor aqui da classe mediana. Portanto, vai ser 30. Lembre-se que o valor que vocês vão encontrar no final para a mediana vai ter que estar dentro desse intervalo aqui, que é o intervalo da classe mediana. Então, o limite inferior é 30, mais posição é a posição que a gente já tinha encontrado aqui atrás, que é 60, menos frequência acumulada anterior à classe mediana. Frequência acumulada anterior à classe mediana, bom, se a classe mediana é essa, a frequência acumulada anterior vai ser 25 com mais 30, 55. Então, 55. Frequência absoluta da classe mediana. Então, voltando lá, a classe mediana está aqui, entre 30 e 40. Qual é a frequência absoluta dela? É o FI correspondente a ela, que é 30. Está aqui, 30. Vezes o H, que é a amplitude das classes. As classes estão de 10 em 10. 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Então, a nossa amplitude é 10. Bom, vocês têm que resolver esse lado aqui primeiro. A última coisa que vocês vão fazer é somar o 30. Então, aqui vocês vão fazer 60 menos 55. O resultado que der, vocês vão dividir por 30. E o resultado que der, vocês vão multiplicar por 10. Então, isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo de uma vez. Eu não fiz. Eu fiz o 60 menos 55. O resultado que deu, eu dividi por 30. E mantive aqui vezes 10. Aí, depois que eu fiz 0,17 vezes 10. Eu arredondei aqui, tá? O resultado que deu. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer 60 menos 55, o resultado que der divide por 30, o resultado que der já multiplica por 10. Só lembrando que a última coisa que vocês vão fazer sempre, nas duas etapas aqui, é somar com o limite inferior aqui, que é com 30. O resultado deu 31,7. Observem lá que ele tem que ficar aqui, ó, entre 30 e 40, que é a classe mediana. Tá? Então, 50% desses concorrentes levaram menos do que aproximadamente 32 segundos e 50% levaram mais do que aproximadamente 32 segundos para executar essa tarefa. Certo? Assim nós terminamos mediana. Bom, a terceira medida de posição, ou tendência central, e a última, é a moda. A moda, quando são dados isolados simples e ponderados, não tem forma. A moda, por definição, é o valor que tem maior frequência, o valor que mais se repete, tá? Ou o valor que tem frequência mais alta. Isso tem lá no formulário de vocês também, tá? Então,
Para isolados simples, isolados ponderados, eu coloquei só exemplos aqui para vocês de como que a gente vai encontrar a moda. Mas não existe um cálculo para a gente fazer para encontrar a moda. Só vai existir o cálculo para quando for agrupados em classes, que aí vai ser semelhante a esse que a gente fez para a mediana, para quando são agrupados em classes. Porque quando a tabela é por classes de valores, aí a gente também não consegue achar o valor direto. A gente vai achar uma classe onde tem a maior frequência. Mas aí nós vamos ter que calcular o valor mais provável ali dentro daquela classe.